Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Digital da Graça, bem-vindos ao nosso momento de meditação da Palavra de Deus. Você é e sempre será o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco nessa meditação. Se você ainda não nos acompanha, ainda não curtiu nenhum dos nossos vídeos aqui no Facebook, nós convidamos vocês a nos acompanhar, a divulgar o nosso trabalho. Nós fazemos um trabalho de evangelização sem pretensões nenhuma seja do cunho financeiro, seja de criar uma instituição. Eu sempre falo que a Igreja Digital da Graça ela não é uma organização religiosa, não é uma instituição religiosa, é um ambiente de meditação da Palavra de Deus. Nós temos também nosso canal no YouTube, nós vamos deixar o link na descrição desse nosso vídeo. E se você quiser dar uma passada lá, nós temos nosso conteúdo de estudos, meditações. Você pode dar uma passada lá com a gente, verificar o nosso material, curtir, divulgar, espalhar para os seus amigos e irmãos. E eu peço sempre de todos vocês que classifique aqui no Facebook, coloque lá a classificação, são aquelas estrelinhas que você vai colocando, 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas para o nosso canal. Isso vai nos ajudar muito a tornar o nosso ambiente mais acessível a demais pessoas, né? Para que o nosso canal possa atingir mais e mais pessoas, né? E assim o Evangelho possa ser anunciado a todos aqueles que desejam. Mas nós vamos à nossa meditação de hoje, né? Que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 21 até o versículo 26, que diz: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, né, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Hoje nós falaremos com o tema Revelação da Justiça de Deus. E a justiça de Deus, segundo o apóstolo Paulo, ela se manifesta aos homens sem a necessidade da lei, sem a necessidade de um código básico, de um compêndio de normas e regras pelas quais somos obrigados a seguir. Ele apenas assegura que a sua justiça tem nome e sobrenome e se chama Jesus Cristo. Se observarmos atentamente o que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 1, versículo 17, nós podemos de súbito entender que este capítulo vem para revelar Cristo como sendo a justiça plena de Deus, que se alcança tão somente por meio da fé. Paulo diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Observe que em Cristo nós descobrimos a justiça de Deus, e o que essa verdade se assegura de forma tão firme em Paulo é o fato de que quem uma vez já experimentou e está vivendo o Evangelho, não somente compreende, mas também testifica, não por meio de palavras, mas por meio de atos, com ações que de fato professam uma fé segura, uma fé embasada, uma fé solidificada e alicerçada em Cristo Jesus. Por isso, o justo viverá pela fé, porque ele chegou ao entendimento de que já está crucificado com Cristo e vive não mais ele, mas Cristo vive nele. E a vida que agora vive, ele vive não mais na carne, mas na fé do Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por todos nós. É o que está lá em Gálatas 2:20. O fato da justiça se manifestar sem a necessidade da lei se dá justamente por causa de Cristo, que muito bem João, o evangelista, ele fala acerca dele, definindo Jesus como sendo o Verbo de Deus,
Ou seja, Cristo é a própria interpretação da lei, é o sentido da lei, ele é a lei oral encarnada, ele é a interpretação das Escrituras. É interessante que Paulo, ao afirmar que a lei e os profetas testificam de Cristo, isso me faz lembrar das palavras de Jesus, que disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ora, são justamente a lei e os profetas que Cristo chama de Escrituras, né? E ao explicar, né, aos discípulos sobre o que as Escrituras falam sobre ele, Jesus ele disse que as explicações, a palavra em si, vem falando desde Moisés. Né? Moisés falou acerca de Cristo, anunciou um que viria após ele, que seria maior do que ele. Os profetas também mencionaram. Jesus ele fala muito bem isso quando ele diz aos discípulos: por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achavam em todas as Escrituras. Ou seja, todas as Escrituras traziam uma verdade acerca de Cristo. A maravilha da graça é que Deus nos oferta sem nada em troca. O seu próprio Filho, ele nos dá como uma propiciação, uma propiciação de nossos pecados, ao mesmo tempo que, por meio de seu sacrifício, entramos na família de Deus. Pois o próprio apóstolo Paulo fala que não há mais diferença, uma vez que todos pecaram e estamos distantes da glória de Deus, mas ainda assim, Cristo nos oferece a justificação mediante a graça. Então, como negligenciar tão grande salvação? Como ignorar a obra de Cristo em revelar este Deus maravilhoso que julga com retidão os nossos atos, dando-nos a oportunidade de nos redimir? Essa oportunidade que só foi possível ser alcançada por nós por meio de Cristo, que, assumindo essa natureza caída, nos apontou a direção, ou melhor, ele se mostrou, né, ser o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Então nós somos justificados agora de forma gratuita pela sua graça, né? E pela sua graça nós temos acesso ao Pai, temos a liberdade de em Cristo estar diante de Deus. Ele é o nosso mediador agora. Ele é a nossa ponte de acesso a Deus. Somente por meio dele temos conhecimento da vontade de Deus em nós. Pois, assim como o apóstolo Paulo bem disse, nós temos a mente de Cristo, né? E se temos a mente de Cristo, então não somente estamos em Cristo, mas Cristo, de fato, está em nós. Essa é a maravilhosa graça, essa é a nossa maravilhosa redenção, da qual somos não merecedores. No entanto, o amor de Deus é tão grandioso que Ele ainda nos dá um tempo para chegarmos ao pleno conhecimento da verdade e assim ter essa justificação, ter esse acesso, ter essa liberdade de se tornar filhos de Deus por meio da sua própria vontade, por meio do seu Espírito. Então que a revelação da justiça de Deus esteja em nossas vidas, em tua vida, que possamos viver de fato essa graça em Cristo Jesus, que nossa vida se dilua na fé de Cristo e em sua fé possamos agradar a Deus. Que Deus possa nos abençoar todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui na Igreja Digital da Graça. Até mais uma meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até mais.